Olá pessoal, a paz. Então, eu também fui desafiado para trazer um texto da Palavra de Deus pelo meu amigo Robson Santos, conhecido como Robinho, e a minha irmã e colega de trabalho, Cléa Gomes. Gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, e o versículo 17 até o 20, que diz assim: Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu. Entretanto, orientou-o: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Bom, esse texto fala a respeito de um homem que estava possuído por uma legião de demônios. Jesus, com seus discípulos, atravessou o mar da Galiléia e veio uma grande tempestade que deixou os discípulos amedrontados. Começou a entrar água no barco, mas Jesus estava no barco dormindo. Então os discípulos acordaram Jesus e falaram: Mestre, não se importa que nós pereçamos? Então Jesus ordenou que ao vento e o mar que se calasse e se aquietasse. Os discípulos ficaram maravilhados. Jesus tinha um propósito naquela viagem. Ele já estava de olho nesse endemoniado, nessa pessoa que estava possuída. Então, nós entendemos que quando nós queremos fazer o bem, nós vamos sofrer oposição. Jesus queria fazer o bem para esse endemoniado, libertando dessa possessão. Depois, Jesus liberta esse homem dos demônios. Os demônios entram em porcos. Esses porcos são lançados no precipício e esse homem ficou liberto. No versículo 16, ou melhor, no 15, diz assim: Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo, e ficaram assustados. Aqueles homens daquela região ficaram assustados com o que tinha acontecido com aquele endemoniado, pela libertação que Jesus fez com ele. E no versículo 18, nos fala que aquele homem, ele queria ir com Jesus, ele queria entrar no barco com Jesus, ele queria ser um discípulo de Jesus. No versículo 19, Jesus disse assim: Não, você não vai vir comigo, você volta para a sua casa, para a sua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor e como teve misericórdia de ti. Nós entendemos nessa palavra que Jesus, ele tem um grande amor pela família. Seria muito bom para aquele que for endemoniado ser um discípulo de Jesus, andar com Jesus. Mas ele precisava antes voltar para a sua casa, voltar para a sua família, para a sua esposa, para seus filhos e falar do que Jesus tinha feito para a vida dele. Isso me faz entender que Jesus,
ele ama muito a família, ele ama muito o pai, a mãe, os filhos, a família, porque ele morreu por todos, mas o nosso principal testemunho é dentro da nossa casa, onde nós nos mostramos realmente quem nós somos. Se nós não formos os cristãos na nossa casa, não adianta ser cristão lá fora. Temos que ser exemplo dentro do nosso lar. E no versículo 20 diz que aquele homem, ele começou a pregar por toda a Decápolis. Ele foi um missionário, falou de Jesus. E isso é maravilhoso. O coração daquele homem estava cheio de alegria, cheio de amor, por tão grande libertação que Jesus havia feito a ele. E você, como está o seu coração? Você ama Jesus? Você serve a Jesus? Então, fale do seu amor para todos aqueles que estão perto de você. Amém? Agora eu quero lançar o desafio da palavra para alguns amigos. Eu quero desafiar o meu querido amigo Nailton Santos, mais conhecido como Profeta, a minha mãezona, irmã Seição Leite, o meu querido amigo Ditão, conhecido como, o nome dele é Benedito Pedro Júnior, e a sua digníssima esposa, Tereza Felipe Pedro, e o meu querido pastor, que estuda comigo lá na Itemisa, pastor Edivaldo Ribeiro. Lembrando que, se vocês não cumpriram o desafio, tragam uma Bíblia para mim, que eu vou doá-la para outras pessoas que não têm a palavra e que precisam dessa palavra no seu coração. Que Deus abençoe a todos.